Esse segredo vai te permitir dominar as cores da sua pintura. É isso aí. Vou contar para vocês um segredo que vai facilitar em muito, né, o seu domínio cromático na sua pintura. Porque muitas vezes a pessoa está começando e é normalíssimo que ela tenha dificuldade, por exemplo, de achar cores certas. Né? Você não sabe muito bem qual é a cor que você vai fazer a mistura, né? Tem vários tubinhos, várias. Qual é a cor que você vai usar? Né? Como é que você vai achar a cor certa, né? Para aquilo que você queria? Né? Às vezes a gente também padece um pouco de um certo, vamos falar assim, né? Um preciosismo, tá? Às vezes a gente também pode ter uma certa flexibilidade. E a coisa da cor, ela é muito intuitiva. Às vezes pensar muito atrapalha, tá? Mas vamos supor que você queira ter um certo domínio. Você não sabe qual é a mistura que vai dar, o que vai dar se você botar o amarelo com o preto. É contraintuitivo. Botar amarelo, um pouco de preto, vai dar o quê? Verde, sim. Claro que depende do amarelo, depende de muitos fatores, mas normalmente vai dar um verde, né? Então, achar as cores certas depende também muito de você ter uma certa experiência. É natural. Bom, mas como é que eu posso facilitar isso para você? Né? Como é que eu vou te ajudar a desenvolver esse tipo de domínio? Né? Eu tenho uma formação também em design, e no design não tem muito essa coisa, assim, tem a coisa da arte, é claro, né? Mas você também tem que ter um certo rigor para você, por exemplo, controlar uma impressão de uma tiragem de um livro de arte, por exemplo, você tem que ter um controle danado. Você não imagina o quanto. Por exemplo, se eu tenho aqui, cadê? Aqui, ó, esse verde aqui, ó, tá vendo o verde aqui, ó, meu quadro? Estou apontando aqui, ó. Esse verde, ou então esse laranja, aqui. Você achar esse laranja, às vezes você quer usar uma cor na página da impressão desse quadro e você quer que tenham as cores aqui, verde. Você vai falar assim, pega a ferramenta lá, dá um pique, né? Captura a cor da imagem e pronto. Não é bem assim. No caso do design, você tem que controlar a saída daquilo que vai ser impresso. E para isso, você tem que preparar o arquivo com a cor certa, que não é visualmente a mesma cor. Normalmente, né? É uma cor um pouco diferente, mas que quando sai da cor que você quer. Isso tudo, em design, a gente resolve da seguinte maneira. Da mesma maneira que eu estou propondo aqui, na verdade. Está aí até como é que chama isso? A forca, né? Tabela de cores. Olha aí, até apareceu a tabela aí, ó. Foi só falar nela que ela veio. Tá vendo aí uma tabelinha de cores? Pois é. Aqui é um exemplo, né? É um exemplo de uma tabela de cores que eu fiz. Pode ver que está feita. Eu até escrevi a mão ali, azul fitala, azul cobalto, azul ultramar, azul da Prússia, azul hortênsia, azul turquesa, amarelo cádmio, verde permanente, verde inglês número 5, verde ruca. E eu poderia ter mais ainda aqui, muito mais. No caso, quando eu fiz essa paleta, eu tinha essas cores à mão. Por exemplo, hoje em dia eu tenho muito mais cores. Mas tudo bem. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cores. E aqui eu repito essa sequência de cores. Então, azul fitalo, azul cobalto, azul ultramar, azul da Prússia. Azul fitalo, azul cobalto, azul ultramar, azul da Prússia. Aí, azul hortênsia, azul turquesa, amarelo cádmio. Azul hortênsia, azul turquesa, amarelo cádmio. Verde permanente, verde inglês 5, verde Hooker. Verde permanente, verde inglês 5, verde Hooker. Percebe? É uma tabela. Literalmente uma tabela de cores. Sim, eu estou propondo que você pinte essa tabela com as cores que você tem. Você pode não ter o azul da Prússia, mas você pode ter um azul que eu não tenho aí, por exemplo.
Por isso que a tabela ela é muito pessoal. São cores que você tem, que você usa mais. É muito importante você começar e ter esse controle, vamos dizer assim, visual, que te facilita bastante no teu processo de aprendizagem. Com o tempo, você já não precisa mais tanto disso, porque você já vai entendendo quais são as cores que você vai misturar, né? Vale eu comentar aqui que no centro aqui, ó, essa diagonalzinha destacada aqui que eu destaquei, são justamente quando o azul fitalo mistura com o azul fitalo, azul cobalto mistura com azul cobalto, ultramar com ultramar. Então é a própria cor misturada com ela, não tem muita diferença, né? Aqui você vai perceber que está meio manchadinho. Eu fiz esse manchado, sinceramente, de maneira intencional. Por quê? Porque é a tinta e suas variações com aguada, com mais água, menos água. Então, essas manchas indicam que se eu ponho um pouco mais de água no azul turquesa, por exemplo, olha aqui, vamos chegar perto dele aqui, ó. Vamos aproximar aqui do azul turquesa. Ó. Se eu chego aqui, ó, aqui está o azul turquesa. Se eu ponho ele mais puro, fica assim. Se eu ponho mais aguado, fica assim. Entende? É uma coisa bem, vamos dizer assim, intuitiva. O azul hortênsia, aqui, o azul hortênsia é bem esse azul aqui. Né? Isso significa que, com esse tipo de recurso, a gente pode ter um domínio maior e saber quais são as cores que a gente está usando ou pode usar. Por exemplo, eu não fiz somente a tabela de azuis, verdes e amarelos. Isso aí, na verdade, é até um pedaço de uma aula minha. Eu peguei o pedaço para mostrar para vocês. Você faz também a tabela com os, olha aqui, ó, violetas, os vermelhos, magentas, alguns terras eu tinha também, e a tabela ficou desse tamanho, gente. Isso aí. Olha o tamanho da tabela. Não é pouca coisa, nem cabe direito, até diminuir um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Bem grande, né? É uma tabela e tanto. Essa tabela ajuda bastante para quem está começando. Você vê que existe um campo de cor mais esverdeado, azulado, um campo logo depois mais avermelhado, né? E na borda, mais para o lado direito, os terras, né? Chamados terras, né? Ou tons terciários, né? São tons já bem misturados que formam essa gama de marrons, né? É muito bonito. Eu até tenho aqui, deixa eu ver aqui, peraí. É importante a gente. Tá aqui, ó. Eu até tenho ela aqui, ó. A mesma tabela. Vou até botar ela maior aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. É a própria, né? Ou seja, você fazendo essa tabela, é bem simples de fazer, tá? O que eu fiz para preparar essa tabela? Vou te mostrar aqui logo. Eu peguei, dei uma base de tinta, preparo num papel Paraná, simples, né? Um papel Paraná, flexível. Dei uma base de tinta PVA e fiz essa tabelinha com caneta Bic, essa canetinha aqui, ó, comum. Uma reguinha, passei para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, fiz toda essa. Claro, eu verifiquei antes quais eram as cores que eu tinha. Na época que eu fiz, tinham essas cores aqui. E aí é uma diversão. É simples, é uma diversão. Você vai preenchendo retângulozinho por retângulozinho, até você chegar nesse conjunto. Na imagem, é claro que a gente não vê com muita precisão. Eu vou tentar me aproximar o máximo possível para você poder ver. Olha só. Olha que legal. Tá aqui, ó. Os nomes, deixa eu me aproximar aqui, ó. Os nomes das cores, né? De um lado e de outro. Aqui também. Tá?
pronto. É muito simples assim. Você está resolvido. Isso é uma dica que eu faço frequentemente com meus alunos, para os alunos que não têm essa clareza ainda, e é normal você não ter clareza sobre as cores que você... como é que são as combinações de cores. Quando você tem isso, você realmente, eu posso te afirmar, né, você vai dominar as cores da sua pintura, né? Você tem que apenas saber como achar as cores certas.